Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, nós vamos hoje, nesse domingo, dar a primeira comunhão para esses dois meninos. Então, por causa disso, o Robert está de folga e vamos nós considerar algumas verdades que sirvam para eles que vão receber Nosso Senhor por primeira vez e para nós que já recebemos muitas e muitas e muitas e muitas vezes, graças a Deus. Nosso Senhor, no sacramento da Eucaristia, Ele vem a nós a modo de alimento. Por isso Ele disse, quem come a minha carne e bebe o meu sangue. Comer, beber. Dois verbos que denotam que uma alimentação. Comemos e bebemos. A vida humana precisa dessas duas ações. Nós precisamos nos hidratar, bebemos. E precisamos comer para assimilar vitaminas, minerais e etc. para manter a nossa vida física. Pois então, a comida e a bebida é dada para o homem a modo de remédio. Preventivo, para não ficar doente, e quando está doente, para o corpo reagir e causar a saúde. Isso serve até para o comprimido, o remédio que a gente tem que tomar é a mesma coisa. Por que Nosso Senhor quis vir assim? Porque o homem estava doente. Quando ele veio, o homem estava morto. O pecado mortal reinava na face da terra, então ele veio para nos ressuscitar. Batismo, principalmente de adultos. E inúmeras ressurreições de Nosso Senhor, até hoje, quando nós estamos no pecado mortal e saímos dele pela confissão e nos confessamos. É uma ressurreição, espiritualmente falando. Agora, a nossa vida física, ela, quando nós vivemos, nós nos desgastamos. É assim. Por isso nós temos na comida e na bebida, como um carro tem o combustível para poder se manter, se movimentar. Agora nossa alma não consegue. Pode comer o mais saudável. Pode beber água com o pH perfeito. Mas isso não alcança a nossa alma, alcança o nosso pobre e limitado corpo somente. Então, Nosso Senhor, Ele fez o quê? Como Ele que é a vida da nossa alma é Deus. Então, Ele instituiu o Santíssimo Sacramento. Mas acontece um circuito diferente. Quando nós comemos a carne de Nosso Senhor e bebemos o seu sangue, esta comida e esta bebida, ela não é assimilada por nós. Quando comemos nosso arroz, feijão e qualquer outra coisa, o nosso corpo vai fazer o quê? O processo de assimilação. Lá, intestino, grosso, não sei o quê, corrente sanguínea, minerais, vai para a corrente, e da corrente vai para onde tem que ir, sanguínea, e o que não serve, intestino afora. Isso chama assimilação. Agora, na Santíssima Eucaristia, acontece outra coisa. Nós comemos, nós bebemos o corpo e o sangue de Nosso Senhor, e nós que vamos ser assimilados por Cristo. O Concílio de Trento chama uma graça deificante, de nos tornar Cristos. Por isso, cristãos, outros cristos. O batismo já faz isso. Mas cada vez que nós comungamos, nós não vamos assimilar Nosso Senhor como fazemos com os outros alimentos. De modo algum. Nosso Senhor que vai nos digerir.
Aqui serve para nós que já recebemos muitas e muitas e muitas e muitas vezes o Santíssimo Sacramento. Aqui começa o problema, porque uma comunhão é suficiente para nos dar a santidade. É Deus, hein? Outrora, quando ele caminhava pela Terra Santa, uma mulher com um fluxo de sangue, anos sangrando, tocou a pontinha do seu manto e ficou curada. Ela não tocou nele, tocou na ponta do seu manto, curada. É o mesmo que nós vamos receber. E nós não tocamos a ponta do manto de Nosso Senhor. Nós tocamos o seu corpo e o seu sangue, o seu coração, sua alma, sua divindade, Deus, Jesus Cristo inteiro. E por que nós não recebemos, às vezes, essa história nossa, hein? Que já comungamos mais de uma vez? Porque nós caímos indigestos a Cristo. Este é o problema. E aqui então vamos ver algumas coisas que fazem a nossa comunhão cair indigesta a Cristo e por isso nós não nos santificamos. O primeiro elemento é a caridade. O que é a caridade? O amor a Deus, primeiro mandamento, e o amor ao próximo. Quando nós não temos, nós não queremos, nós não nos esforçamos para ter esta caridade para com Deus e para com o próximo, nós podemos comungar todos os dias. Nós não vamos mudar para melhor. Nunca. Porque uma alma sem caridade, ela comunga a Cristo, mas ela cai indigesta a Cristo. E o que Nosso Senhor disse? Seja quente ou frio, se sois morno, eu vou vomitar-te de minha boca. Livro do Apocalipse. Ele disse isso. Então, quando nós vomitamos, desculpa, é a palavra, é quando nós ingerimos alguma coisa e o nosso organismo não reconhece aquilo por 1000 razões e manda de volta vômito, indigesto. Quando nós não temos caridade, amor a Deus e ao próximo, nós somos vomitados por Cristo. É duro, cruel, mas é a triste realidade. Nós não mudamos. Mas eu repito, uma só comunhão tem a graça de nos fazer santos. E o que acontece? A caridade é o amor é uma efervescência na alma. Então a nossa alma vai ficando cada vez mais gélida, a tal ponto de, como um cadáver, ficar completamente frio e imóvel, não se move para a oração, não se move para a virtude, não se move para praticar o bem, seja ele qual for, desde estudar, a obedecer a um pai, a resistir a algo que eu tenho que resistir, a uma tentação, seja o que for. Não nos movemos. Então, nosso Senhor, quando nós o recebermos, Ele não vai nos assimilar a Ele. Não vai. A caridade é o princípio que, quando comungamos, no organismo de nosso Senhor, somos reconhecidos como bem-vindos ao coração de Jesus. Aí nosso Senhor nos assimila a Ele. Se não tiver caridade, nosso Senhor vai nos vomitar de sua boca. Senhores, nós sabemos que não é fácil nenhuma caridade com Deus e com o próximo. É difícil. Nós sempre vamos ao exame de consciência amar a Deus de todo o coração. Sempre nos encontramos deficientes. Infelizmente é assim. Mas o que temos? Nós queremos e nos esforçamos, por isso nós estamos aqui. Agora, o outro mais difícil, que não depende somente de nós, depende dos outros, é a caridade para com o próximo. Eu posso tentar ser caridoso e a pessoa pode se fechar à caridade. Pode sim, liberdade mal usada em todo caso. Mas nosso Senhor está esperando que nós nos esforcemos para a caridade com o próximo. Tratar bem, inclusive os inimigos. Amar a todos, fazer bem a todos,
não ter o espírito de vingança. Porque quando nós somos assimilados por Cristo, o que acontece? Nós nos transformamos em Cristo. E quem faz a vingança na causa de Cristo? Deus. Por isso ele disse, a minha vingança, a mim o exercício da vingança. Deus vai cuidar da sua própria causa. E aí que nós nos tropeçamos. Nós nos vingamos de mil modos, nós revidamos o mal do mesmo modo, e lembremos-nos que nosso Senhor disse o quê? Quando alguém nos der um tapa numa face, nós damos a outra. Ah, legítima defesa, sim, mas não é para meninos, isso é outros 500. Mas em todo caso, aquele que comunga Cristo, vive da vida de Cristo, e quando somos injustiçados, quem cuida dessa injustiça é Cristo Deus, não nós. Caridade. Por isso nosso Senhor disse, a fazei o bem para os que vos perseguem. É o Novo Testamento, hein? Caridade. Não é fácil, não é fácil. Cada um tem as suas dificuldades. Para uns vai ser mais difícil que para outros, mas é difícil para todos por princípio. Mas nos esforçamos para isso. E aí, quando vamos comungar, nosso Senhor vai nos assimilar a Ele. Senão, nosso Senhor vai nos vomitar de sua boca. Primeira coisa, virtude em todo caso. Caridade para com Deus e para com o próximo. Segunda virtude. Quando nós não temos ou não queremos, não nos esforçamos a praticar a nossa religião. Nosso Senhor deu a sua vida, diz São Paulo, por isso ele fala, esposos, amai vossas esposas como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. É verdade que tem certa gente apóstata que tem o sacerdócio válido. Por exemplo, a igreja, entre aspas, ortodoxa. Tem. Nosso Senhor está lá, sim, pelo sacerdócio válido. Mas vai explicar Santo Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino. Aquelas missas válidas deles é um pecado mortal para eles, porque estão oferecendo um sacrifício fora da Igreja Católica. Então, a segunda virtude é a prática da religião. Se nós não nos esforçamos para sermos bons católicos, nosso Senhor vai nos vomitar de sua boca. Por quê? Nosso Senhor morreu e deu a vida pela sua igreja católica, apostólica, romana. Quando nós somos batizados, nós somos inseridos à igreja católica, apostólica, romana. E nós vamos obter a salvação, essa é a nossa esperança, como católicos, apostólicos, romanos. Aí os senhores meninos vão ouvir um dia, e nós já ouvimos 1000 vezes, a igreja não salva. A protestante não, a cismática não, a herética não, a católica salva sim, senhores. Quem salva é Deus, sim, Deus e a sua igreja, porque ele não daria vida pela sua igreja se ela fosse inútil para a nossa salvação, hein? Placa de igreja, não, a placa não salva, tanto que o próprio tempo faz descascar as letras do nome da paróquia. Sim, a placa não salva ninguém, mas esta entidade, esta sociedade visível, chamada igreja, salva, sim, senhores. E nós comungamos para nos transformar em quem? Em Cristo. E Cristo é o que para a igreja? O esposo, o marido da igreja, da qual nós somos filhos. E por isso nós podemos ter a salvação. Quando nós não amamos a igreja, nós não damos nem aí para o catecismo, para a doutrina, não damos a menor interesse. É difícil, às vezes estamos aí o corpo entediado, cansado, etc. Mas nós não nos esforçamos para conhecer o tesouro de 2000 anos de fé. Nós vamos comungar e nosso Senhor vai nos vomitar. Desculpa ser tão grosseiro, hein? Mas a verdade violenta é essa. E é bíblica. E essa é a explicação nossos adultos, porque nós não ficamos mais virtuosos. E para os senhores não caírem nesta desgraça,
observem a caridade para com Deus, para com o próximo, e amem a Santa Igreja. Assim não vamos comungar até a última comunhão, não sei quantas. Quantitativamente. E vamos ser a mesma pessoa, e isso não é normal. Nosso Senhor não vem do céu para que sigamos a vidinha estagnada que nós adultos infelizmente temos, hein? Nosso Senhor não morreu na cruz para que estivéssemos ali somente adornado com uma prática religiosa. Não, foi para nos transformar. Devemos deixar de ser mazela, filhos de Adão e Eva, para sermos filhos de Deus com a conduta própria dos filhos de Deus. Isso é dificílimo, mas da onde eu vou tirar a força para conseguir? Do próprio Deus, do seu corpo, sangue, alma e divindade. Então, estimados meninos, estimadas almas, para eles a orientação, primeira orientação, e para nós uma advertência. E para facilitar, nós temos hoje, coincide o dia 5 de novembro, a festa das relíquias de todos os santos. Bom, ela cedeu, depois de uma árdua pesquisa, ao domingo, mas é a segunda oração da missa de hoje. E o que são esses santos? Eles foram tão assimilados a Cristo que até os ossos deles, que aqui estão de alguns, são benéficos. O ser humano sem Deus morre e vai ficar podre. A nossa putrefação é uma imagem perfeita do que foi a vida do homem. Uma podridão. E vamos ficar estragados. Sim, todos nós. Mas os ossos secos que jazem no cemitério dos nossos antepassados, quando foram almas que de fato viveram para Cristo, viveram da vida de Cristo, servem para comunicar a Deus. É a festa que hoje celebramos. Assim como a vida com Cristo, até o nosso osso serve para a glória de Cristo. Agora, a nossa vida sem Cristo é uma putrefação. Tudo fica podre, tudo. É o mundo que nós vivemos aí, sem Deus, e se transforma no quê? Num inferno. O inferno é o lugar onde Deus não está, onde não há remissão. E o que é o inferno na face da terra? A heresia, o cisma é o inferno. Não tem Deus, se rebela contra Deus. Não tem igreja católica, se rebela contra a igreja. As discórdias, o que é uma briga entre, seja quem for, entre irmãos? É o inferno. O inferno, um está querendo engolir o outro eternamente. Um vai morder o outro, um vai xingar o outro, um vai insultar o outro. Por quê? Foram vomitados por Cristo e só tem aquilo. Aquele azedo, aquele ácido, aquele tóxico. Então, estimados meninos, comungue a Cristo e permaneçam dentro de Cristo. Por isso nós rezamos: alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, embriagai-me. Mas vamos fazer isso dentro de Cristo. Nós comungamos e nós vamos ser engolidos por Cristo e vamos ter que viver dentro do seu coração. Aí, nossa vida de meninos, obedecer. Do coração de Jesus não tem rebeldia. Do coração de Jesus não tem preguiça. Dentro do coração de Jesus não tem nenhuma maldade. E daí onde nós tiramos a força para nos comportarmos bem, segundo a exigência de Deus e dos nossos pais, segundo as leis justas. Aí nós estabelecemos o quê? Uma sociedade cristã, católica, sinônimo. E aí então nosso Senhor abençoa, porque os seus vivem na cidade sua, e quando deixam de ser seus, são de quem? Do diabo, não tem uma escolha possível. Ou somos de Deus ou do diabo. E por isso o nosso mundo está em decomposição, porque este mundo deixou Deus e passou a ser do demônio, e por isso a vida lá fora é daquele jeito, que todos nós sabemos como é. E queremos isso? Não, por isso aqui estamos. E da onde vamos tirar força para lutar, para implantar o reino de Deus? Da comunhão, do coração de Jesus, que é nosso asilo, nosso refúgio. Então, estimadas almas, coloquemos nós velhos, comungantes,
longa data, a mão dentro da nossa consciência. Se for comungar para ser vomitado por Cristo, faça um favor a Deus, não comunguemos mais. Agora, se nós queremos permanecer com Cristo, vamos tirar de nós esta nódoa que causa esta indigestão, por assim dizer, analogia no Redentor. E repito, falta de caridade para com Deus, falta de caridade para com o próximo, e me detém aqui a falta de amor à Igreja Católica Apostólica Romana. Como filho ama a mãe, assim devemos amar a nossa Igreja. E lembrar que Deus, nosso Senhor, deu a sua vida por ela. Então nós devemos amá-la também com o coração de Jesus. O nosso é pequeno para tanto. E amar a Igreja é o quê? Obedecê-la. Quando nós amamos nossos pais, obediência. Amamos a Deus, resumindo, obediência a Deus. 10 mandamentos e nada mais pediu o Altíssimo. Então que o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, que vai vir às suas almas por este sacramento da Eucaristia, lhes conceda aos dois e a nós esta graça. Porque ele disse que quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. E é o que nós necessitamos. Porque sem Deus nós estamos perdidos. E nós comungamos para esta finalidade. Não é para cumprir o costume, não. Não é porque todos, em sua maioria, comungam, não. Não é porque eu quero tampouco, somente, não. É para que ele permaneça em nós e nós permaneçamos nele. Essa é a finalidade. Então, peçamos a ele essa graça, limpar nossas intenções, consertar nossas razões e abraçar as obrigações para que ele permaneça. E repito, caridade com Deus e o próximo e o amor à Santa Igreja. Com isso, resumimos todas as demais exigências. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.